Oi, pessoal. Quando a gente fala em cadeia epidemiológica, é muito importante que vocês se atentem a isso aqui. Como que é transmitida uma doença? Porque como ela é eliminada, como ela chega para aquele agente, porque através dessas informações é possível trabalhar diagnóstico, é possível trabalhar prevenção, né? E também, né, fazer todo o tratamento dessas enfermidades. Quando a gente fala em cadeia epidemiológica, é importante que vocês entendam que é todo o ciclo que aquele agente etiológico vai fazer até entrar num outro hospedeiro suscetível. Então, eu tenho um agente etiológico, um reservatório que pode ou não existir, tá? Como ele vai sair daquele animal infectado e como ele vai ser transmitido para um novo hospedeiro. Por exemplo, a porta de saída aqui é por gotículas, o modo de transmissão é por aerossóis, por via respiratória, e a porta de entrada vai ser oral. Entenderam? E aí vai chegar no novo hospedeiro suscetível para que ele se perpetue e ocasione doença nesse hospedeiro. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o agente etiológico Brucella. Vai sair de animais infectados por via secreções. Tá? Então, a transmissão pode ser direta, através de alimentos ou secreções, para um novo hospedeiro suscetível. Como que ela entra? Se por acaso ela for por alimento, a porta de entrada vai ser mucosa e trato digestivo. E o hospedeiro suscetível vai ser animais não vacinados. Então, eu tenho uma fonte de infecção que vai excretar, que vai transmitir, penetrar a porta de entrada num novo agente. As vias de eliminação. As vias de eliminação são todas aquelas, é a via, né, por onde o agente abandona o hospedeiro, tá? Então, por onde o agente abandona o hospedeiro. E é normalmente o local onde aquele agente causal, né, vai ocasionar doença e se multiplicar. Então, pode ser tecidos, secreção oronasal, sangue, colostro, feto, urina, fezes, sêmen, descamações cutâneas, podem ser todas essas vias de eliminação. Entendam que normalmente a via de eliminação é o local onde aquele agente vai fazer, então, a colonização no novo, onde ele vai ocasionar doença e a forma que ele vai colonizar o novo hospedeiro suscetível dele. Se vocês assistiram a semana acadêmica, viram que a palestrante comentou sobre formas de coleta. E ela falou muito disso, sobre a via de eliminação, via de transmissão, e dessa maneira é possível fazer uma coleta assertiva e também controlar. Então, sempre é importante a gente entender a via de excreção, porque é onde que vai ser transmitido. E como que ele vai ser transmitido, a gente consegue controlar, tá? Prevenir e até erradicar essa doença. A via de transmissão, tá? Ela é a etapa mais crítica de sobrevivência. Então, por exemplo, um agente ele não vai durar para sempre naquele ambiente. E aí, se eu deixar o tempo de vazio sanitário, eu consigo matar a fonte de alimento daquele agente e ele não se desenvolver. Se eu usar um desinfetante, tá? Lembrando que cloro não funciona na matéria orgânica, por isso que a gente precisa primeiro fazer a limpeza.
e é a via mais importante para a gente cortar, tá? Então, eu vacino o animal. Se o animal não está vacinado, como que eu corto? Na via de transmissão, que ela pode ser direta ou indireta. A direta, ela não é por contato físico, tá? Não existe um espaço entre o animal infectado e o animal suscetível. Então, a direta é contato. Contato horizontal ou vertical. O contato horizontal, ele é sempre, tá, diretamente do animal infectado para o animal suscetível. Por exemplo, perdigotos, por exemplo, saliva, por exemplo, sêmen, tá? Tudo é transmissão horizontal. Vertical é sempre da mãe para o feto, tá? E aqui, pessoal, entra transplacentária, sanguínea, canal do parto e amamentação. A amamentação também é transmissão vertical. Indireta tem que ter um veículo, seja um animal vertebrado, tá? Invertebrado, ou então um veículo, né? Um fômite. Então, tem que ter um tempo de multiplicação daquele agente num ser ou num espaço que não é dele. Um exemplo disso, um animal que bebe água de outro animal no potinho da água, eu tenho uma transmissão indireta. Tá? Normalmente a água é transmissão por via água, né? Mas eu utilizei uma escova num cavalo, vou utilizar a mesma escova em outro, transmissão indireta. Então, tudo que envolve fômite é uma transmissão indireta. Então, pessoal, olhem aqui. Um gato, que é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose, libera o ocisto no solo. E aí, a criança ou a pessoa come direto o agente, que é o ocisto. Agora, se a gente se contaminar através da carne, vai ter o quê? O bovino que comeu o ocisto e a gente consumiu a carne. Então, essa aqui também é uma transmissão horizontal, tá? Só que indireta, tá? Indireta. Essa aqui é uma transmissão horizontal direta. Agora, da mãe pro feto, ó, vertical, tá? Por exemplo, toxoplasmose congênita é vertical. Então, toda vez que a gente comer o ocisto, porque é o agente que está sendo liberado no ambiente, pode ser horizontal, é horizontal, mas pode ser direta ou indireta. Direta quando a gente come diretamente esse agente e indireta quando, por exemplo, a gente consome a carne. Se o rato, tá, consumir o ocisto e se contaminar e o gato consumir o rato, é indireta. Então, por exemplo, carne é indireta. E aí, ó, vertical, sempre da mãe para o filhote durante a gestação, parto ou amamentação. Horizontal é animais do mesmo tipo, né, com contato físico. Também, olha só, gente, quando a gente fala em lambedura, mordedura e arranhadura, essa via pode ser chamada de parenteral, tá? Então, se vocês lerem transmissão parenteral, tá? É lambedura, mordedura e arranhadura. Quando a gente fala, tá, de parto, de gestação, tá, a gente está falando de uma transmissão direta de maneira vertical. Monta natural é uma transmissão direta, mas não é vertical, ela é horizontal.
Lembrem, gestação, parto, amamentação é transmissão vertical. Quando a gente usa um vetor, seja mecânico ou biológico, lembrando que mecânico ele só carrega, biológico ele tem que se reproduzir dentro, eu estou fazendo uma transmissão indireta sempre. Sempre, porque tem um espaço, tá? Então, toda vez que eu utilizo um vetor, eu estou fazendo uma transmissão indireta. Lembrando que vetor, tá, é todo ser vivo invertebrado. E esse vetor, ele pode ser mecânico ou biológico. Mecânico, quando ele leva no corpo, na parte de fora, ele só transporta. Biológico, ele se multiplica dentro e tem que ser através de saliva, através de picada, através das fezes, através da regurgitação. Então, tem que estar dentro. Dentro é biológico. Na parte de fora, em seu corpo, é mecânico. Um exemplo disso, tá? Vamos pegar aqui essa pulguinha aqui, que comeu o cestódio, e tem o cestódio nela, que é o Dipylidium canino. Como o dipilídeo está dentro e aí o animal vai comer a pulga, ela é um vetor biológico. Mas por fora dela, ela tem bactéria salmonella. Então, ela é um vetor mecânico. Então, aqui nas patinhas, ó, nessas aqui, tem o salmonella. Mas dentro dela eu tenho dipilídeo. Então, dentro dela é um vetor biológico e nas patinhas é um vetor mecânico. Lembrando que fômites são utilizados, tá? Sempre, toda vez que a gente ter algo inanimado, né? Arreios, agulha, instrumental, tudo isso é fômite. Então, a transmissão por alimentos e água é uma classe só dela. Tá? Ela seria de maneira indireta, mas a gente não fala que é direta ou indireta, a gente fala que a transmissão é por alimentos e água, que vinculam algum patógeno. Lembrando que a gente tem duas definições de hospedeiro. Hospedeiro definitivo e intermediário para doenças parasitárias. O hospedeiro definitivo é aquele que vai ter a forma sexuada do agente. Então, ele vai liberar ovos. É só o hospedeiro definitivo que libera ovos. Somente o hospedeiro definitivo libera ovos. Enquanto que o hospedeiro intermediário vai até a forma assexuada do agente. Então, ele não libera ovos. Ele passa uma fase da vida com o hospedeiro e normalmente é o embrião que está nele, tá? É a forma larval, tá? Então, o hospedeiro intermediário tem a larva. Quem libera ovos e quem tem o adulto é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário vai ter a larva. E aí a gente tem hospedeiro paratênico ou de transporte, que só serve para levar de um lugar a outro. Ele não infecta, não faz nada. Ele só leva de um lugar ao outro. Espero que todos tenham entendido a aula sobre transmissão, sobre cadeia epidemiológica. Muito obrigada.